nossa aula vai ser um resumão do que estudamos na aula passada. Lembra que aprendemos a descobrir o século? Um século tem 100 anos e a nossa contagem começa a partir do nascimento de Cristo, ok? Então, Jesus nasceu, conta-se ano 1. E a partir do ano 1 a gente conta os séculos até fazer 100 anos. E aí temos o século 1. Aí mais 100 anos, século 2 e assim vai. Bom, eu entreguei para vocês uma atividade lá na escola. Quem não pegou, vá pegar, certo? É essa atividade que está aparecendo na tela. E aí vocês vão abrir o livro de vocês de história na página 25 e lá vocês vão conseguir responder todas essas questõezinhas. Qual o nome do calendário que usamos? Quem que lembra? Vai lá no livro de história e pesquisa qual é o nome do calendário que usamos. Qual o marco que determina o início do calendário, ou seja, o ano 1. Marco quer falar, quer dizer, significa um grande acontecimento. Qual foi o acontecimento que determinou o início do calendário? Terceira questão. Complete a afirmação abaixo. Para diferenciar os acontecimentos anteriores, quer dizer, os acontecimentos passados dos posteriores do ano 1, são usadas as iniciais, certo? Você vai completar. Aonde está essas lacunas em branco é para você completar. Então, vá lá no seu livro, ache esse parágrafo, leia e complete aonde estão as lacunas em branco com as palavrinhas que está lá no livro, ok? Quarta questão. Após ler e estudar a página 25 do livro de história, aprendemos uma regra para identificar o século de cada acontecimento. A partir disso, responda a seguinte questão: em qual século aconteceram os fatos abaixo? Lembra de uma regra que eu fiz com vocês lá na aula passada, da quinta-feira passada? No finalzinho da aula, eu expliquei como é que a gente calcula o século. A gente corta os últimos 2 números, certo? Que é a unidade, dezena, a gente sempre corta os últimos 2 números do ano e soma com 1. O que restar? Aí, o que é que você vai fazer? Eu vou deixar aqui uma aula explicando mais sobre como calcular os séculos de um ano. E se você ficou com dúvida ainda, volta na aula passada, da quinta-feira passada, e assiste de novo. A letra A está falando: a morte da rainha egípcia, Cleópatra, aconteceu no ano 30 a.C. Como é que você vai calcular? Qual é o século que aconteceu? Você vai cortar os últimos 2 números desse ano. Então, nós vamos cortar o 0 e vamos cortar o 3. Vai sobrar o quê? Nada. Então, esse nada eu vou somar mais 1. Então, no caso, sobrou 0, né? 0. Eu vou somar mais 1. Quanto é que dá? 1. Então, foi no século 1 que Cleópatra morreu. Então, prestem bem atenção nisso. Agora, quando meus últimos 2 números forem 0, 0, aí o que eu vou fazer? Quando for 0, 0, eu vou só pegar o que sobrou, o número que sobrou. Eu não vou somar mais 1. Se meus últimos 2 números forem 0, 0, ok? Então, façam essa atividade e assistam agora a explicação da professora. Ela vai explicar mais sobre como calcular o século. E qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp. Beijão da professora. Hoje nós vamos aprender a calcular o século. Vamos lá, mais uma aula calculando o século. Mas primeiro, o que é século? Alguém já ouviu falar? Século, estamos no século tal, que século é esse? Então, século é justamente o período de 100 anos. Então, os 100 primeiros anos é chamado primeiro século. 100 segundos anos é chamado segundo século. Então, 100 anos começa do primeiro ano, até o 100. Esse é o primeiro século. Mas quando é o ano 1? Que dia começou esse ano 1? Começou justamente, como o nosso calendário é um calendário cristão, começou com o nascimento de Cristo. Então, se fala que o ano 1 é no nascimento de Cristo. Mas presta atenção, olha o que eu vou falar para vocês.
O primeiro século começa no ano 1 e vai até o ano 100. Então, em 100 ainda é o primeiro século, estou no primeiro século. O segundo século começa no ano 101, né? O segundo século começa no ano 101. Então, vocês estão vendo a terminação aqui do primeiro século? Se terminar em 00, ainda é o primeiro século. Agora, se mudar aqui, ó, for para 01, já é o segundo século, já é o século 2. Então, isso tem um jeito de se calcular. Vamos ver agora como se calcula o século. Então, vou pegar o exemplo aí, então, do primeiro ano, do primeiro 100 anos, né? Vou pegar aí quando terminamos em 0. E também tem quando terminamos em números diferentes de 0. Como assim, professor? Não entendi. Vamos pegar um número aí, 100. 100 termina em 00. Então, ó, quando é 00, nós vamos permanecer com o número. Então, ó, o número 1 aqui, o número que está na frente do 00, vai permanecer 1. Então, isso daí ainda é século 1. Agora, quando esses dois números aqui não é 00, é qualquer outro número diferente de 00. Pode ser 01, pode ser 02, 03, pode ser 20, pode ser 50, pode ser 69, pode ser até 99. Mas é diferente de 00. O que a gente vai acontecer? Ó? Por exemplo, aqui, ó, os dois últimos números é 01. É diferente de 00. Então, o que vai acontecer com esse primeiro número, o número que está na frente, ó? Vai se somar mais um nele, ó. Soma 1 ao número. Quanto que é 1 mais 1, gente? Então, aí é século 2. Então, é assim que nós calculamos. Se o número terminar em 00, você não faz nada com o número que está na frente. Ele é o próprio século. Então, século 1. Agora, se o número terminar em um número diferente de 00, qualquer número diferente de 00, você soma mais 1 ao número anterior. Ó. Então, 1 mais 1 é século 2. Vamos olhar os exemplos agora. Vou dar 4 exemplos aqui, ó. Né? 4 exemplos. Números que terminam em 00 e números que terminam com diferentes de 00. O primeiro aí, 1300. Em que século está esse número, esse ano aí? O ano de 1300 é qual século? Se terminou em 00, eu faço alguma coisa com os dois primeiros números aqui, ó. Eu faço alguma coisa com ele? Não faço nada. Então, aí é século 13. Olha o outro exemplo aqui, ó. Também terminando em 00. 1900. Terminou em 00. Se terminou em 00, eu faço alguma coisa na frente do 00? Não faço nada. Então, continua século 19. Agora, esses dois números daqui, ou os outros dois números, não termina com 00. Olha, esse daqui eu termino com 05, ó, diferente de 00. Então, a gente vai fazer alguma coisa com esse número daqui, ó, que está na frente? Lógico que vai. Vai somar com mais 1. Então, 13 mais 1 vai ser século 14. Ó, a mesma coisa acontece com esse número daqui. O ano de 1950. Se ele não termina em 00, termina em 50, eu vou somar mais 1 nele. Então, 19 mais 1 vai ser século 20. Como escrevemos século? Como nós vamos escrever esse século? Século 1, século 2, como que eu escrevo? Então, dá alguns exemplos aqui, ó. Século 1, século 13, século 19, século 21. Como que eu vou escrever? Para a gente escrever o nome do século, a gente tem que recorrer a um número muito antigo, que é o algarismo romano. Né? O século 1, como que é o 1 em romano? Ó, eu vou lá no 1 em romano, ó, e vejo. É como que é? É o I maiúsculo. Como que eu escrevo século 13? Olha o 13 aí, como que é o 13 em romano?
Eu vou lá no número 13 em romano, ó. Cadê? Aqui, 13 em romano, ó. E vou escrever número 13. Então, quando eu boto em algarismo romano, já sei que é século 13. O 19, ó, século 19. Como que eu escrevo? Eu vou lá no algarismo romano, ó, o 19 aqui, ó, 19, ó. Então, vou lá e escrevo século 19. Século 21, a mesma coisa, só procurar aqui no algarismo romano, ó, botar século 21. E que século estamos? Será que vocês já sabem? Contando aí, vai contando aí. Século, bem rapidinho vocês calculam. Vamos lá, qual o ano que nós estamos? 2020. Termina em 20, não termina em 00. Se não termina em 00, o que a gente vai fazer? Muito bem, vocês estão aprendendo, hein? Nós vamos somar mais um no 20. 20 mais 1 vai dar século 21. Muito bem, mas é assim que se escreve? Como que se escreve século 21? Vocês estão lembrando? Isso aí, em algarismo romano. Está lá, século 21. Saudade de todos.